Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui chegamos, para a glória de Deus. Quero ler com os irmãos um texto, livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. O título diz assim: Oração de Paulo pelos Efésios. Versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 16 diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito. Glória a Deus. O apóstolo Paulo está fazendo uma oração de intercessão pelo povo de Éfeso, né? Era o desejo de Paulo que o povo crescesse em graça, em conhecimento da plenitude do amor de Deus, né? E no final dessa oração ele fala: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, uma oração de intercessão. E o apóstolo Paulo, em todas as cartas, nós vamos ver Paulo, de uma certa forma, sempre intercedendo pelas igrejas. Estando ele fora da prisão ou preso, mesmo preso, Paulo sempre intercedeu pela igreja. Paulo intercedia também, não só em oração, mas de forma literal, né? Na prática. Paulo, ele intercede, ele escreve uma carta a Filemão. Essa carta é um pedido, né? Um pedido, e está intercedendo por Onésimo, que era um escravo fugitivo, e ele pede para que Filemão, é uma carta linda, que Filemão perdoe a Onésimo e receba-o de volta, né? E o apóstolo Paulo também conhecia na prática o que era intercessão. Paulo, antes de conhecer a Cristo, o Evangelho, Paulo era perseguidor da igreja. Paulo consentiu na morte de muitos cristãos, perseguia a igreja do Senhor, mas agora Paulo, ele tem um encontro com Cristo. Ele é impactado, tem aquele encontro maravilhoso no caminho de Damasco, impactante. E a partir daquele momento a vida de Paulo é mudada, é transformada. Paulo deixa de ser perseguidor para pregador do Evangelho. Só que os irmãos daquela época, os apóstolos, na sua grande maioria, não aceitaram a Paulo, né? Eles olhavam para o histórico de Paulo e não aceitavam Paulo como cristão, não recebiam Paulo. O Barnabé, a Bíblia fala que Barnabé, ele intercede por Paulo. E como? A Bíblia diz, Atos capítulo 9, que Barnabé, ele pega Paulo e leva diante da igreja, diante dos apóstolos. E Barnabé dá o testemunho de Paulo. E ele conta a história, ele fala de Paulo, ele intercede aos irmãos, aos apóstolos. Ele conta que Paulo realmente tinha se convertido, fala do encontro impactante. E eles entendem ali que agora Paulo era realmente um pregador do Evangelho. Mas por quê, queridos? Porque Barnabé intercedeu por Paulo. Então, queridos, falando em intercessão, é momento de nós, como igreja do Senhor, intercedermos. Nós vamos ver vários fatos na Bíblia, onde nós vamos ver o resultado da intercessão. Nós vamos ver aqueles 4 homens que levam aquele paralítico, né, até Jesus. Eles carregam aquele paralítico e chegam até aquela casa, a casa já está cheia, e eles não desistem, eles insistem, abrem um telhado e descem aquele paralítico até onde estava Jesus. E aquele paralítico, ele é curado, né? Ele recebe 2 curas, a cura da alma, perdoados são os teus pecados, e a cura física, a cura do corpo. Mas tudo por quê, queridos? 4 homens resolveram interceder. E por que interceder, queridos? Porque quando
aquele paralítico está diante de Jesus. A Bíblia fala que as palavras de Jesus, o que narra a Bíblia narra dessa forma: e vendo a fé deles. Deles quem, querido? Dos 4. Aquele homem foi curado por causa da fé daqueles 4 homens que não desistiram, aleluia, daquilo que estava no coração deles. Levaram o seu amigo paralítico até Jesus. Isso chama-se intercessão. Glórias ao nome de Jesus. Nós vamos ver a igreja orando por Pedro. Pedro está preso, a igreja faz contínua oração. Contínua, querida, é sem parar. Não acredito que um grupo parava, outro entrava e continuava a oração. A igreja não parava de orar por Pedro para que ele fosse livre da prisão. Pedro, fatalmente, seria morto no dia seguinte, mas a igreja orou incessantemente, continuamente, e Pedro foi livre da prisão. A Bíblia diz que foi algo milagroso, um milagre tremendo aconteceu, e Pedro, ao sair da prisão e ir ao encontro dos irmãos que estavam reunidos numa casa orando, a jovem que foi receber Pedro, vamos dizer, no portão, ela ficou impactada, ficou assustada, aleluia, mas era, queridos, o resultado da intercessão. Então, queridos, é momento de nós intercedermos, é momento da igreja interceder. Interceder por quê, amados? Pelo país. Intercedermos pelas famílias que estão enlutadas. Intercedermos por aqueles que estão desempregados. Pelos profissionais de saúde, pelos médicos, paramédicos, socorristas, enfim, profissionais de saúde de um modo geral, que estão com uma carga de trabalho intenso, né, para salvar vidas nesse momento. Interceder, queridos, para que Deus ilumine a mente de homens, cientistas, para que descubram uma vacina para dar um fim, né, a essa pandemia que está assolando o Brasil, o nosso estado, né, e o mundo. É hora da igreja interceder. Se a igreja orar, queridos, Deus muda o quadro. Deus muda o quadro. Se a igreja orar, queridos, como diz livro de 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor vai sarar a terra, mas eu e você precisamos nos levantar e buscar a Deus, interceder, né? Não interceder somente por, não pedir somente por nós, olharmos somente para o nosso umbigo, não, queridos, né? Orarmos e pedimos pelo nosso próximo, né? Orarmos pela situação da política do nosso país, por todo esse problema, essa confusão que está com as nossas lideranças, né? Se a igreja orar, queridos, se nós orarmos, intercedermos, Deus muda o quadro, Deus muda a situação. E a intercessão tem bênção para nós também. A Bíblia fala que o cativeiro de Jó foi mudado, né, enquanto ele orava pelos seus amigos. Quem sabe, queridos, né, algumas coisas não aconteceram ainda na sua vida, porque você tem olhado só para você. Nós precisamos orar, clamar pelo país, clamar pelas autoridades. Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Receba essa palavra, viva esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.